Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Minha Fé. Programa que tem o intuito de desmistificar religiões, rituais, modos diferentes de fé que muitas vezes a gente enxerga com muita obscuridade, a gente tem preconceito. Esse é o nosso intuito e hoje o nosso tema é o xamanismo. Já ouviu falar? Se não ouviu, você vai conhecer agora. Eu estou ao lado do João Paulo e da Yara, eles que são casados, eles são dirigentes do Centro Xamânico e Integrativo Caminho Sagrado. Vai contar pra gente como é que é esse modo de fé, como que eles encontraram o equilíbrio através do xamanismo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece o convite, estamos à disposição para falar um pouquinho mais sobre o xamanismo. Vamos lá, o que é o xamanismo? Bom, no nosso modo de pensar, xamanismo é um conjunto de práticas ancestrais e integrativas para o autoconhecimento. Certo. E o xamanismo é uma religião? A gente pode dizer que é uma religião? Não, o xamanismo não é uma religião. Como é um conjunto de práticas ancestrais, são práticas universalistas que a gente chama. E nesse modo de ver, universalistas, então abrange, na verdade, todas as religiões. Qualquer pessoa que tiver a religião que seja, ela pode praticar o xamanismo. E esse conjunto de práticas, ele está muito ligado com a natureza. Então, não exclui que se a pessoa tiver uma outra crença, uma outra fé, nada exclui dela praticar esses conhecimentos que vêm do xamanismo. Tá, então a gente pode dizer que não é uma religião, o xamanismo. Não é uma religião, porque normalmente a gente entende religião advinda de um... Por exemplo, vamos citar assim, existem algumas religiões que são baseadas na Bíblia, né? E aí tem uma ritualística ali numa cerimônia, por exemplo, a missa, um culto, né? Um conjunto de regras. O xamanismo não tem isso, tá? Até a gente brinca, né? Que xamanismo não se aprende em livros. Então não tem um livro único, um livro base, que tenham dogmas, que tenham regras, tá? Então, a depender de diferentes locais, inclusive no mundo, as práticas, elas se diferenciam. Certo. E o xamanismo provém da cultura indígena? Sim e não. Por que também sim e não? Porque os indígenas, eles foram responsáveis por manter acesa essa prática. Certo. Mas se você mesmo falar para um indígena, você pratica o xamanismo? Ele talvez até desconheça essa palavra. Por quê? Xamanismo é uma prática, não precisa ser uma determinação, né? Então, muita gente pratica xamanismo, mas às vezes nem sabe que é xamanismo. Mas eles têm uma grande importância, os indígenas, porque é através dele que hoje o xamanismo chegou nos centros urbanos, né? E aí sim teve essa denominação. Mas o xamanismo ele já tem uma história bem longa, meados de 40, 50 mil anos atrás, né? Então é conhecido como a primeira prática espiritual, um modo de filosofia de vida. Certo. E a palavra, a palavra xamanismo, ela foi criada por historiadores e que estudaram, né, algumas práticas lá nos povos da Sibéria. Então, a primeira vez que saiu isso num estudo, num livro, a palavra xamanismo, na verdade a palavra xamã, veio de estudos etnográficos da região da Sibéria, que não tem nada a ver com os nossos índios daqui. Exatamente. Né? Inclusive a gente tem buscado, em vez de falar indígenas, povos originários. Os primeiros povos, vamos dizer, no planeta Terra, né? Que não necessariamente todos esses povos eram índios, né? Ou indígenas. Então, vem daí, assim, das práticas desses povos originários. Certo.
uma coisa mais antiga, né? Remete a uma Isso, coisa bem ancestral. ancestral. Exatamente, por isso que a gente denomina dessa forma. Mas o indígena em si, ele pratica xamanismo, né? Certo. Na sua essência, mas aquilo já é algo natural. É a vida dele. Não que ele se converta aquilo, ou que é uma coisa... Exato, é o dia a dia É dele. o dia a dia dele. É a relação dele com a natureza. Isso é uma prática xamânica. Certo. Mas eles podem até desconhecer o termo, na Entendo. verdade. No seu caso, João Paulo, é um chamado espiritual, xamanismo? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. E o xamanismo, quando ele chega para a vida de muitas pessoas, né? Pode ser sim a convite de um amigo, através de uma rede social, né? Ficou sabendo por alguém, né? Mas é algo que parte de dentro para fora. Então, quando alguém fala para você, é aquele algo desconhecido, mas que te cativa a conhecer, saber o que é. Porque é muito difícil você, às vezes, fazer alguma pesquisa ou perguntar para alguém que, às vezes, não tem conhecimento e já falar, mas isso é uma prática que talvez não seja muito interessante, né? Mas será que isso é de Deus, né? Certo. E realmente é só quem vive a experiência que tem mais propriedade para falar. Mas cada experiência é única. Certo, eu até perguntei ao João Paulo, né, sobre o chamado, porque conversando com a Yara, antes do programa, ela me disse que o chamado, quem teve primeiro, né, foi o João Paulo, e aí depois você foi... Como é que foi isso? Isso. Então, nós, né, na relação de casal, a gente se conheceu dentro do xamanismo, dentro de um instituto espiritual xamânico. Na primeira vez, né, que eu fui, mas ele já tinha ido antes, então o chamado veio para ele antes, a gente se conheceu lá, né, depois começou a namorar, enfim. E o outro chamado, no que eu me referi na conversa com você, foi na verdade o chamado da gente abrir o nosso instituto. Então a gente já praticava como participante, depois a gente fez parte da equipe dessa casa espiritual, e aí ele sentiu esse chamado da gente ter o nosso espaço, né? Certo. Então eu apoiei, né? Naquele momento eu achava bastante responsabilidade, mas já que ele tinha sentido esse chamado, falei, então, a gente é casado, a gente está junto, vamos lá, né? Mas chegou para mim também, né? Depois. Então uma coisa é o chamado de participar, de praticar. Outra coisa é o chamado de abrir, né, um instituto espiritual. Estar à frente de um trabalho. Exato, para receber outras pessoas que queiram conhecer, né? Certo. E aí a gente também fala que esse chamado, a gente é um chamado da floresta, porque, como eu disse, como o xamanismo tem muita relação com a natureza, a gente denomina assim, um chamado da floresta. É como se a natureza, como se a mata tivesse te chamando, e aí chega de alguma forma, né? Um convite ou uma imagem, um texto. E hoje em dia com as redes sociais tem bastante lugares já praticando, então está sendo um pouquinho mais fácil do que quando a gente começou chegar em algum lugar para ter essa experiência. Certo. A gente já entendeu então que o xamanismo não é propriamente uma religião, né? Nas religiões, cada uma delas enxerga Deus de uma forma. Umas têm um Deus, outras têm vários deuses, enfim, cada uma tem uma forma. Como que uma pessoa que pratica o xamanismo pode definir Deus? Bom, isso também, né, é uma visão pessoal, né? Mas no xamanismo a gente não coloca uma figura de um único Deus soberano, né? Para nós, Deus está em você, Deus está em mim, Deus está nos animais, Deus está na natureza como um todo, mas também no plano superior. Então Deus está, né, no universo, nas estrelas,
Nos mestres. Nos mestres, né? Por exemplo, Mestre Jesus. Certo. Né? No xamanismo, em vez de falar de Jesus Cristo, a gente fala Mestre Jesus. Né? Por exemplo, Buda. Né? Então a gente acredita que Deus é um todo, né? Tanto aqui na nossa vida terrena, mas também no plano superior. Deus se encontra em tudo. Deus, para nós, é a origem da vida, é aquilo que gera vida, né? Mas a gente sim, né? Faz as nossas orações, né? Pedindo a Deus, mas a gente não tem essa separação, né? Que é apenas um Deus, né? Certo. Seria mais o conceito do Deus energia que o Deus pessoa? Exatamente. Você trouxe a melhor palavra. É isso, é um Deus energia que habita em tudo, que criou tudo. Exatamente. Essa é a ideia? Exatamente. Certo. Exatamente. E a natureza está como pilar principal do xamanismo, eu posso dizer? Em nosso meio, sim. Em nosso meio, eu acredito que sim, né? A gente acredita que a natureza em si é a manifestação divina, mas que nós, seres humanos, somos parte da natureza. Certo. É interessante, né? Isso aí é muito, é uma filosofia também muito difundida nas filosofias chinesas, né? Do taoísmo. Sim. Que é mais ou menos essa concepção, né? Os animais têm alguma representação diferente na cultura xamânica? Tem. Assim como nós, seres humanos, cada um tem sua personalidade, suas características, os animais também, né? E o xamanismo, ele olha para os animais e busca, então, esse conhecimento também dessas características, para trazer esse conhecimento para a sua prática diária. Então, eu posso observar um animal e ver o que ele tem para me ensinar e praticar isso. E especificamente a gente tem uma prática que a gente chama de animais de poder. Então, eu posso encontrar, cada praticante pode encontrar o seu animal de poder através de uma meditação guiada, por exemplo. Mas essa não é a única forma. E aí, aquilo fazer parte de mim como se fosse um guia, por exemplo, né? Vai me ajudar a trazer uma força para a minha prática diária. Então, vamos citar um exemplo da borboleta. Né? Todo mundo sabe que a borboleta tem vários estágios de vida, né? Começa na larvinha, vai lagarta, enfim, chega na borboleta. Né? Então, qual que é o ensinamento disso que eu posso colocar na minha vida? Que a nossa vida é um processo. Né? Então, vai ter hora que eu vou caminhar mais lentinho, como uma lagarta, né? Vou aprender, vou transformar uma série de coisas, vou passar por desafios, até que eu possa voar, né? Por aí, certo? Então, se a borboleta, por exemplo, fosse o meu animal de poder, toda vez que eu passasse por um desafio, eu poderia, então, me pegar nessa força e falar, não, tudo bem, eu sei que é um processo, eu sei que daqui a pouco eu vou estar voando, eu sei que eu vou passar por isso e vou conseguir aquilo que eu desejo, né? E assim com todos os animais, cada animal tem a sua força e aí a pessoa, ela desenvolve uma relação com essa energia e pratica esse ensinamento de cada animal pro seu dia a dia. É uma relação de aprendizado, né? Exatamente. E de observação, porque se a gente parar para observar os animais, eles são muito sábios, não são? São, exatamente. Que bacana, viu? No xamanismo existem símbolos, objetos, amuletos, alguma coisa nesse sentido? Sim. Né? Existem colares, né? Pulseiras, assim como os indígenas próprios, né? Trabalham, mas são mais objetos pessoais, né? Não de cultuação, adoração, mas objetos de força. Então, por exemplo, eu me sinto fortalecido, me sinto mais preparado para participar de uma ritualística, né, onde eu vou me encontrar, onde eu vou trabalhar minhas curas, onde eu vou me sentir um guerreiro, né? A gente chama guerreiro porque é enfrentar as batalhas internas. Certo. Então, estar ali com um colar, que é aí um colar de proteção, estar com
ferramentas, a gente chama de ferramentas xamânicas, então, esses colares, pulseiras, mas não é uma obrigação, isso daí as pessoas são livres para se sentir acolhidas e também virem a participar da forma que elas quiserem. Mas a gente também, por exemplo, um ponto de guarda, assim como a Umbanda tem, por exemplo, né? Tem lá um preto velho ou um caboclo, né? E a gente existe inúmeras, desde instrumentos ou elementos do mar, como uma concha, um anel, são inúmeros, há um leque de possibilidades, mas é aquilo que você sente mais à vontade, né? Então pode ser desde uma imagem, né, até, né, então, esses exemplos que eu citei. É como se fosse uma forma de conexão, assim, daquilo que a gente tem visível para o invisível, uma forma de se conectar. Sim, isso? Por exemplo, uma pena, né? Então, que nem um indígena usa um cocar, né? Ele veste um cocar porque aquilo faz parte da cultura dele, aquilo traz um simbolismo de força. Às vezes, quanto mais penas, é porque ele tem uma história durante a vida dele naquela tribo, ou for por batalhas. Exatamente. Né? Que legal. É um desenho no corpo, seja, né, ou pintar, né? Mais ou menos por aí. Entendi. Ele sabe por que aquilo está ali naquele momento, né? Sim, assim. Então, te traz uma força, né? Você já vem, né, carregado, né? Vou ir para a batalha. E aí, como mencionei assim, eu estou indo participar de um ritual, mas essa batalha é comigo mesmo. Certo. É para enfrentar os meus demônios internos, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso levar adiante. Para mim, enfrentar, né, é o maior desafio, né? A minha própria personalidade, eu vou trazer, né, o meu escudo, vou levar, né, a minha espada, e é esse objeto que me traz uma segurança, que me fortalece. Certo. E durante os rituais xamânicos, existe alguma espécie de hierarquia entre homens e mulheres? Como é que funciona isso? A gente enxerga homem, mulher, criança, idoso, independente de gênero, de identidade sexual, não existe uma hierarquia, todos somos iguais. Então, dentro de um ritual xamânico, não tem essa separação, né? Qualquer pessoa pode participar. Também, no caso de estar à frente na liderança de uma casa espiritual, também não tem essa hierarquia, só pode ser homem, só pode ser mulher, só pode ser um casal. Não, então, a gente entende como essa igualdade. Tá. Nas religiões, a gente sabe que existem as denominações, né? No terreiro lá tem o pai, tem até pai pequeno, tem denominação na Umbanda. Na igreja evangélica tem o bispo, o pastor. Nos rituais xamânicos tem alguma divisão por nomenclatura? Sim, né? Aí depende de cada espaço, né? Alguns lugares chamam de padrinho, madrinha, em outros condutores, condutoras. No nosso caso, a gente optou por dirigentes, né? Então, tanto ela, dirigente, quanto eu, fazemos o mesmo papel. Né? E não há outros tipos de, vamos dizer assim, cargos, né? Sim. A equipe que está ali junto, porque tem os dirigentes, mas tem quem está dando suporte, né? Que trabalha junto em cada casa, né? Em algumas casas é chamado de fiscal. Em outras casas, guardiões, cuidadores. A nossa casa, no início, eram cuidadores, cuidadoras, né? Agora é servidores e servidoras, porque estão ali, né, auxiliando no serviço da casa. Então é o ato de servir, né? Me parece que é tudo bem simples no xamanismo. É isso que eu não sei, mas essa impressão que eu estou tendo aqui, eu nunca tinha conversado com alguém que pratica o xamanismo, né? Mas me parece que a ideia é simplificar para buscar o equilíbrio. É mais ou menos por aí? Porque a vida é simples. A vida é muito simples. E o xamanismo vem dessa simplicidade. As práticas,
Como eu disse, como elas não estão no livro, elas são do dia a dia desses povos originários, desse conhecimento intuitivo das plantas, né? Uma benzedeira, por exemplo, isso é uma prática xamânica, mas ela aprendeu com a avó dela, aprendeu de observar a planta, né? Claro que hoje em dia você pode até achar um livro que fale sobre as ervas, enfim, mas na verdade tudo vem mesmo da simplicidade. Que legal, muito bom conhecer o xamanismo. Vamos para o ritual agora. Como é que se dá um ritual xamânico? Tem música, tem dança, tem instrumento, como é que é lá? Essa é a parte boa, viu? Tem tudo isso, né? Vou falar um pouquinho da nossa casa. Nós trabalhamos com a musicoterapia eletrônica, né? Então a gente seleciona, a gente vai trabalhar um tema, né? Vamos dizer aqui, vamos trabalhar, a gente está na primavera, então a gente vai fazer um ritual voltado para aprofundar a estação primavera. Então a gente vai colocar músicas alegres, né? Mas vamos adentrar um pouco o que é a energia da floresta, como é essa mudança de estação nas nossas vidas. Então tem tanto música que é apenas instrumental, quanto também músicas cantadas e de diversas religiões, diversos cantos do planeta, mas também entramos, né, com os instrumentos. Então no xamanismo é muito usado o maracá indígena, o tambor xamânico, tem os instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, né? Isso assim de forma orgânica, porque muitas vezes também traz aparelhagem, né? Então tem casos que vão estar guitarra, vai estar bateria, né? Aí de acordo com o que cada casa acha melhor. Também depende o número de participantes que tem naquela casa, né? A gente trabalha de forma orgânica, prefere ali, né, tocar o violãozinho, né, mais na reta final, depois que acaba essa musicoterapia eletrônica, tem o pau de chuva, tem os chocalhos, né, apitos, instrumentos de sopro. A gente trabalha muito de forma introspectiva. Normalmente a primeira parte, a gente, né, por fazer uso, né, do chá ayahuasca, a gente prefere que ele primeiro faça o efeito na pessoa, né? Então fechar os olhos, olhar para dentro, ficar escutando as músicas e depois, em determinado momento, a gente abre às vezes o uso do cachimbo, né? De forma sagrada, sem tragar o elemento do tabaco. A gente trabalha com um tabaco orgânico também. No nosso ritual a gente trabalha com o rapé indígena também, né? E a dança a gente procura deixar mais para a reta final, assim como também, mesmo com a musicoterapia, a gente acompanhar a música com os instrumentos. E eu acredito que mais ou menos por aí, né? Isso, nosso ritual principal, assim, essa descrição, a principal atividade da nossa casa é o ritual com a ayahuasca. Mas também tem ritual só com o uso do cachimbo, pode ter um ritual só com o rapé, pode ter um ritual com todas esses elementos, a gente chama isso de medicinas da floresta. E também pode ter prática xamânica, ritual xamânico sem o uso das medicinas, apenas com práticas meditativas, por exemplo. Jejum? Jejum a gente, no caminho sagrado, no nosso instituto espiritual, não trabalha com jejum. Como é muito livre, muito simples, não é uma prática assim obrigatória. O que a gente orienta, sugere, é uma dieta mais leve para participar do ritual, alimentos mais leves, evitar o uso de carne, por exemplo, mas isso é uma sugestão, isso não é um preceito, né, como tem em outras religiões, isso não é uma obrigação, mas se a pessoa sente de fazer um jejum, se ela já pratica isso, ela acha que é bom, tudo bem também, mas não é uma recomendação da nossa casa espiritual. Mas em outras casas ou de repente em alguma etnia, isso
Com certeza é bem trabalhada a questão do jejum, porque é uma desintoxicação. Então isso também é importante a gente trazer, né, que para participar de um ritual de ayahuasca, né, não é simplesmente, né, ver o convite lá, aí eu vou participar. É preenchido um formulário, né, o que a gente chama de ficha de anamnese, que então contém, né, perguntas importantes ali para ver se a pessoa também está apropriada. Porque é interessante que quando, às vezes é uma pessoa que utiliza alguma substância, né, como álcool ou cigarro, né, ou de repente até o uso de alguma droga, a gente dá toda a orientação que para participar do trabalho, pelo menos 2 dias antes, evitar fazer uso disso, procurar se silenciar, evitar brigas, porque tudo isso faz diferença quando você está no ritual xamânico. Então isso já é o quê? Fazer um detox para chegar dentro da ritualística. A gente já é mais preparado, mais leve. Aproveitar ao máximo aquele momento. Exatamente. Porque é um momento de autoconhecimento que a gente fala de olhar para dentro. Então, se o seu corpo, sua mente, ela estiver cheia de coisas, né? Então antes de você ir para lá, teve um desentendimento, por exemplo, com alguém da sua família, você vai chegar lá tenso, estressado, e aí talvez vai começar a escutar as músicas, não vai conseguir olhar para dentro, vai ficar lá pensando o que aconteceu, isso dificulta a sua concentração, né? Esse processo de autoconhecimento. A preocupação é que a pessoa realmente desfrute daquele momento. Né? Exato. Relação de vocês com o mundo espiritual. Existem bons e maus espíritos para vocês? Olha, a gente não costuma usar essas palavras, a gente fala mais de energia, né? Então, como a gente citou do ritual, a gente dá essas recomendações de como a pessoa se preparar com uma energia positiva, né? Então, para ela evitar as energias negativas, que é tudo isso que a gente falou, desentendimento, pensamentos, falas, né? O que você vai falar com o outro. Isso assim, 2, 3 dias antes, não é só no dia do ritual, essa é a nossa recomendação. O que você vê na televisão, o tipo de música que você escuta. Então, assim, se silenciar. O silêncio a gente recomenda muito. Se silenciar, se acalmar seus pensamentos, porque isso traz uma energia positiva para você, vai ser melhor para o ritual. Então, a gente não fala muito de bom e mau espírito. Mas há pessoas que podem ter essa crença, né? E tudo bem também, porque todas as crenças são válidas, estão incluídas ali. Certo. Agora, tratando um pouquinho de ciência, porque aí existem né, as coisas medicinais, né, os elementos que são as ervas, as coisas medicinais, e existe muito preconceito em cima disso. A ciência já se pronunciou a respeito do uso dessas ervas, dessas substâncias? Como é que funciona? Então, eu sou enfermeira e fiz mestrado e doutorado na USP, então eu entendo um pouquinho da ciência em si, né? A ciência, ela se pronuncia a respeito de fatos. Então, os pesquisadores decidem um tema, um objeto para pesquisar, né? Dentro das práticas xamânicas, a ciência tem se interessado sim. Como as práticas são diversas, então, se você for procurar, tem pesquisa sobre diversos campos, né? Diversos campos que abrangem as práticas xamânicas. Tem pesquisa sobre meditação, tem pesquisa, sim, sobre ervas, sobre as substâncias, e mais recentemente o que a ciência, os pesquisadores têm se interessado muito em olhar é sobre o chá ayahuasca. Inclusive aqui na USP de Ribeirão Preto é um polo internacional de pesquisa do uso da ayahuasca em contexto ritualístico, do uso da ayahuasca para tratamento de depressão. Então tem tido resultados
muito interessantes sobre isso, e outros polos de pesquisa, que não é só Ribeirão Preto, no mundo inteiro, já existem congressos com relação a isso, estudam o uso da ayahuasca para tratamento do câncer, Alzheimer, de dependência química também, de alcoolismo. Então, tem tido bastante pronunciamento dos pesquisadores. Mas a pesquisa das práticas xamânicas, ela é bem antiga. Certo. O preconceito ainda é grande com aquilo que não se conhece sobre o xamanismo? As pessoas meio que desprezam o xamanismo? Acredito que, por exemplo, vou falar a minha família, né? Meus pais, eles são evangélicos, minha irmã também, né? Mas eles sabem, né, que a gente é responsável por um centro xamânico. Eu acho que eu prefiro definir como preconceito, né, em vez de preconceito, porque é algo que não conhece, né? Então, muitas vezes fica naquela cabeça, mas não é coisa de Deus. Mas como não é coisa de Deus se você não conhece, né? Então, falar daquilo que não conhece, então isso acaba não atingindo, né? Mas, sim, normalmente quem fala, vamos dizer assim, né, negativamente sobre o xamanismo é quem nunca foi, né? Com certeza. Quem foi pode ter sim, um ou outro, às vezes não se identificou, né? Mas eu acredito que é um grupo bem reduzido, né? Mas tem sim, porque é um achismo, né? Lá faz isso, mas você já foi lá, né? Mas lá cultua tal coisa, né? Acho que é droga o chá, né? E os estudos vêm apontando que não é, né? E não que no xamanismo, a gente fala bastante do chá, né? Mas o chá é apenas uma ferramenta, o xamanismo, né? Não é exatamente isso, né? O xamanismo é um conjunto de práticas. Mas eu acredito que ainda é dessa forma que é enxergado, né? Como um preconceito, mas na questão de não conhecer, né? Certo. E a gente já está chegando na parte final do programa, né? Para a gente encerrar. Queria a opinião de vocês dois, assim, né? Por que o xamanismo é uma filosofia de vida interessante? Para você primeiro, vamos lá. Primeiras damas? Olha, eu acho que é interessante porque um dos objetivos principais é este autoconhecimento. Certo. Então, quando a gente olha para dentro, quando a gente decide olhar para os nossos próprios processos, fazer esse processo de autoconhecimento, a gente está transformando a si mesmo. E com isso a gente serve de exemplo para as outras pessoas, né, para a mudança de vida. Então, quando eu comecei a praticar o xamanismo, muita coisa mudou na minha vida, muitas desconstruções, a gente usa bastante essa palavra, muita desconstrução, e algumas coisas mudaram rapidamente, né? E isso impactou amigos, família, por exemplo, né? E aí o modo de pensar, o modo de falar sobre certas coisas, porque a gente fala daquilo que vive, aí o outro não teve aquela experiência, às vezes tem dificuldade de conseguir compreender, né? E no começo eu queria falar muito e queria convencer sobre aquilo que eu tinha vivido, principalmente, por exemplo, ele citou a família, principalmente para minha família, para minha mãe, né? E isso trouxe alguns conflitos, né, de ideias, até que eu entendi, né, nesse processo de autoconhecimento, que eu não tenho esse direito, né? E que o melhor de tudo era o exemplo. Então eu não tinha que dizer, não, isso é bom, faça isso, faça aquilo. Eu não tinha que dizer isso para ninguém, para minha mãe, para as minhas irmãs, para minha família, para os meus amigos, para ninguém. Mas se aquilo realmente tivesse sendo bom para mim e aquilo tivesse provocando uma mudança de vida interna e externa, as pessoas iam perceber e talvez, se elas tivessem interesse, viessem me perguntar. E aí sim eu poderia falar. Então eu acho que esse autoconhecimento, esse processo de mudança transforma a vida das pessoas que praticam o xamanismo, isso serve de exemplo. E aí eu gosto muito de uma frase que é assim, muda você que o mundo muda. Então, aí eu mudo o meu mundinho
e com isso eu impacto também no coletivo. Então eu consigo também, através de pequenas mudanças, mudar a minha comunidade, a minha vizinhança, a minha família, as minhas relações de amizade, de trabalho, porque tem muito respeito. Então, eu me conhecendo, eu respeito a sua crença, eu respeito os seus hábitos. E assim, eu acho isso muito interessante. A pergunta né? Porque é interessante? Eu acho isso interessante, que a gente possa, em pequenos gestos, em pequenas atitudes de auto-observação, conseguir mudar para o bem, né? Para coisas boas e influenciar a vida de quem está se relacionando com a gente. Por que o xamanismo é uma filosofia de vida interessante, João? Eu acho muito interessante, né? A minha vida mudou de forma impactante. Complementando o que ela falou, né? Dentro do xamanismo, a gente aprende a criar relações também, né? Então, a respeitar o indivíduo, assim como ela mencionou, né? Baseado naquilo que você acredita. A gente não tenta convencer ninguém, né? Para nós é um caminho de despertar individual. Eu não tenho que te convencer a nenhuma mudança. Isso tem que partir de você mesmo, assim como partiu de mim na minha busca, né? Mas essa jornada de autoconhecimento, né? Ela é muito expansiva. E uma das coisas assim que mais me cativou, né, e que me faz ser praticante é uma frase que eu também assim, né, ouço um irmão de outra casa, que é dirigente de outra casa, e fala que a natureza é a professora e o mestre é o silêncio. Então a gente busca, né, esse contato com a natureza, com respeito, né, ao meio ambiente, aos animais, né, às plantas, né, em conexão, né, muitas vezes a energia da simplicidade, isso que você também trouxe, né, que talvez nem sairia essa palavra da minha boca, mas é viver a vida com mais simplicidade. Então, ficar descalço na grama, poder abraçar uma árvore, plantar uma árvore, né, cuidar da natureza, né? Preservar a natureza para o próximo que vai vir, seja o filho de alguém, o neto de outra pessoa, deixar para a próxima geração. E a questão do silêncio, né? Que o mestre é o silêncio, não é o silêncio, né, de ficar quieto, né? Mas é o silêncio de passar a observar mais, escutar o seu coração, né? Silenciar os pensamentos, né? Então, seria nesse sentido, de deixar um pouco a agitação, né? E passar a deixar o seu corpo, né? Partir de dentro para fora, aquilo que você tem no seu corpo, né? Então, passar a observar tudo isso. Certo. Nós conhecemos neste programa o xamanismo. Quem quiser saber mais sobre o xamanismo, quiser conversar com vocês, tem algum contato lá do centro que a pessoa pode entrar? Sim, tem até a camisa nossa aqui, né? A gente fez recentemente Caminho Sagrado, Centro Xamânico Integrativo. A gente está nas redes sociais, assim com esse nome, tem o WhatsApp. O WhatsApp é 16 98259 1460. E é aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Certo. É o nosso espaço físico, né? No bairro Ribeirão Verde. Maravilha, gente. Muito obrigado. Eu estive com a Yara e o João Paulo, dirigentes do Centro Xamânico e Integrativo Caminho Sagrado. Obrigado mais uma vez, viu, gente? Obrigado A gente que agradece o convite. E quem estiver interessado em conhecer mais, né, estamos à disposição, serão muito bem-vindos para praticar ou não, para conhecer, para conversar, para sentir o chamado a hora que o chamado chegar. O que eu gostaria apenas de colocar, né, que o Caminho Sagrado ele trabalha com o xamanismo, mas o terapias integrativas é porque a gente tem outras práticas que não é do contexto xamânico. Certo. Bom, se você quiser saber mais, entre em contato aí com o João, com a Yara. Tá muito importante a gente dizer que, independente da sua fé,
independente da sua religião, a gente tem que respeitar. O caminho é o respeito. Um abraço para você. Obrigado por sua presença.